Boa noite, estou apresentando aqui o trabalho de sistemas supervisórios, onde os integrantes Felipe Júnior, Eike Salani, Gabriel Nascimento, Luan Félix Dantas e Matheus Rodrigues fizeram parte. Bom, esse trabalho se trata de um sistema desenvolvido em Node-RED, a princípio criado pela IBM, baseado em JavaScript. É uma plataforma low-code, visando ali a conexão entre os nós para configuração e construção das lógicas. Aqui podemos ver um nó chamado de inject. Ele é usado para dar início aos eventos gerados aqui dentro do próprio sistema. Ele foi configurado aqui no intervalo de 1 segundo. A cada segundo ele dispara um evento ali. Muitas pessoas chamam ele de timestamp, né? Onde ele starta aqui o uso de uma função. Então esse nó aqui chamado function, ele é startado pelo inject, onde a seguinte lógica, nesse caso aqui, ela é implementada. Nós definimos aqui um mínimo e um máximo para o valor onde a gente está monitorando, pelo fato de nós não podemos conectar isso a um gerador em tempo real, então ficamos limitados por esse motivo. Então decidimos simular os valores e fazer a prova de conceito das coisas aprendidas em sala. Aqui a gente gera um valor aleatório dentro desse intervalo, para nós não perdermos aqui as duas casas decimais, por conta do arredondamento. Multiplicamos os valores por 100, ok? Depois disso, escrevemos esses valores aqui no Ellipse Modbus Simulator. Então, esses valores aqui que estamos enviando, está indo lá para o Ellipse. Nesse caso aqui, vocês podem ver, a gente está usando aqui 10 registros, tá bom? Então, esses 10 registros estão sendo usados para a gravação dos dados, tá bom? Ok, estamos fazendo aqui uma operação de escrita pela lib do Modbus. Então, se a gente vier aqui em gerenciar paleta, e a gente pode estar observando que estamos usando Node-RED contrib Modbus, a lib disponibilizada lá no Moodle. As configurações de escrita estamos usando o preset single registers aqui. Nesse caso de gravação, estamos usando o endereço 0. Na parte de conexão, estamos usando o tipo TCP, onde o endereço IP é esse aqui, a porta 502, e o TCP type a gente colocou como default, ok? Aqui isso já basta para a própria conexão funcionar e enviar os dados ali para o Ellipse Modbus Simulator, ok? Bom, aqui nós estamos fazendo a leitura dos valores enviados para aquele registrador e para aquele endereço que a gente enviou o dado. Então, se você puder observar, os parâmetros são praticamente os mesmos, com exceção desse FC. A gente colocou read holding registers, certo? Passou o endereço 0 aqui, que é o endereço que a gente escreveu lá atrás. Bom, parâmetros de conexão seguem o mesmo, visto que a gente está conectando no mesmo servidor ali, ok? Lembrando que nós fizemos ali uma multiplicação pelo valor de 100 para não perdermos as duas casas decimais. Então, o valor que a gente vai estar lendo ali do registrador, temos que estar dividindo por 100 para não perder a grandeza no meio do caminho e, porventura, conseguir ali restaurar as duas casas decimais. Então, a gente pega esse valor aqui, a gente recebe ele em formato de array, pegamos o primeiro registro sempre, dividimos esse valor recebido extraído do array por 100, e aí a gente consegue obter o valor em forma de float, ok? Feito isso, né, chamando essa função aqui, fxleitura, comum para todos, fazemos o envio dessa informação para o gráfico. Então, dentro do gráfico aqui, a gente consegue configurar o grupo. Então, se puder observar aqui no dashboard, ele já está operando. O dashboard foi dividido em 4 grids, ok? Então, o primeiro, segundo e terceiro grid é responsável por exibir as informações das fases, então dividido por fase RST. Cada grid exibe 3 tipos de informação referente à fase: a tensão, a frequência e o próprio ângulo de fase.
Lembrando que, como não conseguimos conectar no AGC 150, um módulo ali que faz o gerador operar, de onde a gente extrairia os dados, simulamos tudo para poder fazer a telemetria. Ok? Bom, no grid 4 aqui a gente pode ver a simulação do monitoramento de temperatura do motor e a pressão do óleo, onde são medidos em graus Celsius e a pressão do óleo em PSI. Voltando para cá na configuração do gráfico, então lembrando que a gente pode simular em qual grid, em qual grupo esse gráfico que a gente está configurando ali nos nós, ele pode pertencer. Colocamos aqui no label o nome que a gente quer, o título para esse gráfico. Podemos configurar a escala, né, a unidade de medida em relação ao tempo que a gente quer exibir lá naquele gráfico, perfeito? Estamos usando dois tipos de gráfico, basicamente. A gente está usando o gráfico de linhas e esse gráfico aqui que se chama... deixa eu ver, o gauge no caso. E esse gauge a gente tem duas variações dele no dashboard, se a gente puder ver aqui. Temos um que se chama... pode se chamar nível do tanque, ok? E aqui a gente tem um que é realmente o próprio gauge, perfeito? Olhando aqui na nossa lógica, ela é muito parecida com todas as outras, visto que a gente está fazendo uma simulação dos valores de tensão, de frequência e ângulo de fase. Então, para cada fase, a gente vai ter esses três parâmetros aqui se repetindo, tá bom? Então, o nosso código ele tem um padrão se repetindo aqui 3 vezes, ok? Com exceção aqui dos nossos últimos nós aqui, que estão configurando a pressão do óleo e a temperatura do motor. Aqui a gente pode ver o layout completo do nosso dashboard. Então, se você for analisar aqui, nesse caso aqui da home, temos o grid 1, grid 2, grid 3 e grid 4. Cada um com esses respectivos elementos aqui. Bom, esse foi o nosso projeto de monitoramento remoto de um motogerador.